Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Olha a apostila aqui para deixar o nosso compromisso de hoje. Vamos lá? Hoje o nosso compromisso será na gramática, tá? Da página 56 até a página 59, onde nós vamos iniciar a sequência dos estudos sobre os acentos e saber a finalidade de cada um deles, tá bom? Para começar, nós vamos aprender sobre o acento agudo. E já que eu disse que nós vamos aprender a acentuar as palavras, qual é a finalidade, afinal, de se aprender a acentuação? Bom, existem várias finalidades de se empregar o acento corretamente. Primeiro, quando a gente vai demonstrar um acento, a gente precisa saber qual é a sílaba tônica, tá? Então, sempre que é para falar esse nome tônica, você vai lembrar que é a sílaba mais forte, certo? Então, uma das finalidades do acento é demonstrar qual é a sílaba mais forte da palavra, ou seja, qual é a sílaba tônica. Outra função da acentuação é observar se aquele som e identificar ele, se ele é um som aberto ou se ele é um som fechado, tá? Lembrando que nós só colocamos acento em cima das vogais. A gente não usa acentuação nenhuma em cima de consoante, tá? Então, além de identificar o som da vogal, se ele é aberto ou se ele é fechado. Outra finalidade é diferenciar o sentido das palavras. A prova vai colocar um exemplo aí para vocês perceberem, porém, a gente vai estudar esse outro acento no decorrer dos dias, tá bom? Então, vamos observar esse acento aí. Temos duas palavras, né? Vovó e vovô. A gente sabe que a gente vai escrever aí vovó e vovô. Como é que eu vou identificar qual é a palavra e qual é o acento que eu vou colocar em vovó e qual é o acento que eu vou colocar em vovô? É aí onde está a questão do nosso estudo. O acento agudo, ele é usado em cima das vogais para deixar ela com o som aberto. Por isso que já está falando acento agudo, pontiagudo. Olha ele aí, o acento agudo. E o acento circunflexo, ele já tem a função contrária do acento agudo. Se o acento agudo ele abre o som da vogal, o acento circunflexo ele fecha o som da vogal, certo? Então, vamos observar essas duas palavras e acentuar corretamente. Vovó e vovô. Então, como eu falei, o acento agudo ele abre o som da vogal. Então, se eu vou colocar vovó ou o som do O aberto, eu vou empregar o acento agudo. Se eu vou falar a palavra vovô, ou sem o som fechado, então aí eu vou empregar o acento circunflexo, tá? Mas hoje a gente vai falar mais sobre o acento agudo, tá bom? Nas próximas aulas aqui nós vamos aprender sobre o acento circunflexo, tá certo? Então vamos pronunciar agora essas palavras, identificando a sílaba tônica e acentuando corretamente. Vamos lá? Primeira palavra, café. Vamos pronunciar a palavra café, perceber qual é a sílaba tônica. O que é mesmo a sílaba tônica? A sílaba mais forte, tá? Então, café. Qual foi a sílaba tônica? Fé. Então, a gente vai colocar o acento agudo em cima do E, que a gente não pode acentuar consoante, tá? Próxima palavra, árvore. Sílaba tônica, ar. O acento agudo em cima do A. Próxima, dominó. Nó. Sílaba tônica é um nó. Acento agudo no O. Filé. Lé. Ó, o som forte. O acento em cima do E. Lápis. Lápis. Sílaba tônica, lá. Boné. Né. Então, o acento em cima do E. Régua. Régua. O acento em cima do E. Jacaré. Ré. Sílaba tônica é o ré. O acento vai ficar em cima da vogal E. Égua. Égua. Sílaba tônica é o E. E tamanduá, a sílaba tônica é o A. E aí, aprenderam? Espero que sim, tá? Então, vamos revisar? A função do acento agudo é deixar as vogais com o som aberto, tá bom? É o contrário do acento circunflexo, que fecha o som da vogal. O acento agudo, ele abre o som da vogal.
Sempre que a gente vai acentuar as palavras, a gente vai estar sempre puxando para a direita o acento, certo? Se você puxa para a esquerda, ele não vai ser o acento agudo, ele já vai ser um outro assunto, que é acento que é chamado de crase. Isso vocês vão aprender quando vocês estiverem em uma outra série, tá certo? Então, sempre puxar para o lado direito, tá legal? Então, vamos ver aí a nossa atividade de hoje. A nossa atividade na gramática, que é na página 56. O que é que vocês vão fazer? Primeiro, vão fazer a leitura desse texto, tá? Observem bastante as palavras que estão destacadas de azul, certo? Leiam, observem a sílaba tônica bem direitinho. Na questão 2, você vai circular o sinal que está em cima dessas vogais, dessas palavras que estão destacadas no texto, tá bom? Então, você vai circular esse sinalzinho e vai me dizer se esse sinal está em cima de vogais ou se está em cima de consoante, certo? Aqui, você vai separar as sílabas e, em seguida, você vai observar onde vai ficar o acento de cada palavra, certo? No meu livro, ele está pintado. Vocês também deverão pintar a sílaba tônica de cada palavra, certo? Aqui o meu livro está pintado porque o meu livro é do professor, certo? Então, depois que vocês pintarem, você vai dizer se você pintou o quadrinho que estava com acento ou o quadrinho que estava sem acento. Aqui tem uma explicação do acento agudo, ele dizendo sobre qual é a finalidade dele, né? Que ele é usado em cima dos vogais para indicar uma sílaba com mais força, que é a sílaba tônica que a gente aprendeu. Aqui, você vai ler, vai assinalar apenas a vogal com acento agudo e depois você vai separar as palavras aqui. Aquelas que têm o som fechado e aquelas que têm o som aberto, tá bom? Lembrando, tá? Que aquelas abertas são aquelas que possuem um acento agudo, tá bom? Do outro lado, temos aqui mais um textozinho, tá? Falando sobre as notas musicais. Em seguida, você vai ler aqui as notas musicais e descobrir qual é a nota musical que está faltando e vai escrever. E embaixo você vai repetir a escrita dessas notas musicais. Do outro lado, você vai escrever o nome das imagens e vai circular a sílaba que possui acento, tá bom? Aqui nós temos mais um textozinho. Você vai sublinhar as palavras que têm acento agudo, que é o nome que se dá às frutas. E embaixo você vai desembaralhar as letras, vai formar o nome de cada vegetal que dá nome às frutas, tá certo? A nossa segunda atividade, essa atividade xerocada que a prova vai colocar aí, ó, que foi da nossa última remessa, tá? Não é dessa remessa nova que a Pro liberou a semana passada junto com o módulo 2, tá? Essa aqui ainda foi sobra das outras atividades que a Pro já fez a mais, já pensando nessas situações. Então, vocês vão responder essa atividade aí, que é uma atividade toda de subtração. Vocês já sabem e eu fico feliz, radiante, saber que vocês estão sabendo dominar muito bem a subtração, tá certo? Então, façam a atividade direitinho. Qualquer dúvida, chama a Pro, que a Pro está à disposição. Um beijo para todo mundo e até amanhã.